Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz, de bem, que Jesus, Francisco e os amigos da espiritualidade possam nos abençoar, nos envolver e se manter entre nós. É sempre uma alegria renovada me dirigir a cada um de vocês, ouvintes, internautas, parceiros da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, que ajuda diariamente a construir um mundo melhor. Dando sequência ao nosso programa semanal Ao Encontro de Jesus. Nós queremos continuar a falar sobre fé, construindo os 3 Cs da fé. Já falamos sobre confiança, compreensão e hoje nós queremos falar sobre caridade, porque a fé sem obras é morta. A fé sem a prática do amor, da caridade, ela acaba sendo ineficaz. Para tanto, eu trouxe atrás de mim o nosso benfeitor Francisco de Assis, pedindo a ele que abençoe a cada um de vocês, abençoe as vossas famílias, abençoe os ouvintes dessa querida Rádio Fraternidade e que ele possa continuar sendo uma ponte para nós chegarmos ao encontro de Jesus. Vejam, ter fé é muito importante. Ter fé é a certeza de Deus nas nossas vidas. Ter fé não é apenas um processo de crença, mas um processo de confiança, como nós trabalhamos no primeiro encontro sobre fé. Também já falamos que ter fé é um processo de compreensão, porque às vezes os nossos pedidos são atendidos, outras vezes não. E nós precisamos compreender que às vezes Deus não nos atende para o nosso bem, porque precisamos crescer, precisamos ter os nossos esforços para poder aprender diante da vida. Mas hoje queremos trabalhar a caridade, porque ter fé precisa estar conjugado com a palavra caridade. Porque já dizia o apóstolo Tiago, quando escreveu a sua carta, a carta de Tiago, lá no capítulo 2, e esse verso é tão importante que ele é trazido no verso 17, e depois no verso 26, quando Tiago assevera, a fé sem obras, ela é morta. E por que a fé sem obras, ela é morta? Porque o nosso compromisso no mundo não é apenas um compromisso devocional. O compromisso de orar, o compromisso de estar na igreja ou no centro espírita, o compromisso de conhecer as obras, conhecer a Bíblia. O nosso compromisso é um compromisso de conduta, de fazer o bem, de ser a cada dia a nossa melhor expressão. Daí, não adianta apenas ter confiança em Deus, acreditar. O importante é que enquanto a gente se entrega ao Pai, a gente trabalha no bem. A gente faça os nossos esforços para robustecer a nossa fé. Daí nós podemos dizer que a caridade robustece a nossa fé, torna ela mais viva, mais forte, porque quanto mais a gente trabalha, mais a nossa fé se agiganta. Não sei se vocês já pararam para pensar que na própria palavra oração existe or de orar e a de agir, porque durante todo o tempo a gente ora pedindo a Deus proteção, que nos ajude, que esteja entre nós, mas a gente age no bem, age ajudando as pessoas, age com leveza para que a esperança do amor de Deus chegue ao coração das pessoas. Eu quero narrar para vocês uma história, porque eu sou da Sociedade Espírita Fraternidade, em Niterói. E desde muito jovem tenho ouvido as pregações sempre muito inspiradas de José Raul Teixeira. Para quem não sabe, o nosso Raul, como ele é chamado, sempre falou muito bem, um discurso muito inspirado, concatenado, trazendo as palavras de Jesus e da veneranda doutrina espírita. Sempre viajou pelos rincões do Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Também viajou para o exterior, assim como Divaldo Pereira Franco, sempre levando a palavra do Evangelho, a palavra da doutrina espírita. Eu me lembro de Raul quando perguntavam para ele, Raul, qual o tema da palestra? E ele respondia, Espiritismo. Mas Raul, Espiritismo? Sim, porque eu estou aqui para falar em nome do Espiritismo. E nessas viagens ele encontrava muitas pessoas. E certa feita ele narrou um desses encontros que ele teve com uma amiga no interior de São Paulo.
E ele narra que, indo ao encontro dessa amiga do interior de São Paulo, notou ela pálida, um tanto quanto emagrecida, e lhe perguntou: minha irmã, está tudo bem? E ela: ah, Raul, mais ou menos. Eu descobri um processo de câncer, mas eu vou lutar contra esse câncer. Ele não há de me vencer, Raul. Mas o prognóstico não é dos melhores, porque ele já está num processo avançado, mas eu continuo orando. Mas, Raul, meu maior arrependimento é porque eu sempre tive um sonho. Eu quis ter um lar para acolher crianças. E eu fui protelando, porque nós somos assim, Raul. A gente sempre vai deixando tudo para frente. Nós achamos que vamos viver uma cota de anos, mas nós não sabemos quando será o retorno para a casa verdadeira. Então, Raul, talvez não dê tempo de cumprir. E Raul sempre disse para cada um de nós: o que você tiver de fazer, faça hoje. Aproveite o ardor da sua juventude, aproveite as bênçãos de Deus e ame, seja útil, faça enquanto tem a força da saúde que hoje lhe orna os passos. E aquela senhora, agora já cansada pela doença, talvez não tivesse essa oportunidade mais. E o benfeitor Camilo, se lhe aproximando, disse: Raul, está chegando a hora dessa nossa irmã retornar. E como são os médiuns, eles não falam essas informações para aqueles que vêm perguntar. Apenas disse aquela irmã: vamos continuar trabalhando, minha irmã. Vamos orar, vamos confiar em Deus. Raul voltou para Niterói, esperando que numa próxima visita talvez a sua companheira já tivesse desencarnado. Tempo passou, Raul recebe mais um convite para falar no interior de São Paulo. E ele vai. Ele vai e encontra aquela mulher bem corada, jamais fortinha. E ele: mas o que se passa? Ela estava quase desencarnando e vem falar com ele. Raul, você não sabe, eu estou bem melhor. Você está bem melhor? Eu estou vendo. Ambos se abraçaram, conversaram. Agora me conte, o que você fez? Raul, você não sabe. Eu, como tinha pouco tempo de vida, eu não te contei, mas eu tinha pouco tempo de vida. Eu resolvi, naquele pouco tempo de vida, fazer o que eu tive a vida inteira e acabei não fazendo. Eu resolvi abrir um espaço, recolhi algumas crianças e passei a me dedicar a elas, Raul. E parece que um fôlego novo, uma energia nova, uma vitalidade foi surgindo. E eu comecei a trabalhar, Raul, cansada, extenuada pelo câncer. Eu ia para o hospital, fazia os tratamentos, mas estava lá, tomando conta daquelas crianças, fazendo campanhas para recolher dinheiro, doando do meu próprio dinheiro, e o trabalho começou a crescer. Você não sabe, Raul, o que se passa, minha irmã? Pois é, quando eu retornei ao médico, ele me disse: minha filha, eu não sei o que está se passando, mas o seu câncer está regredindo. Como assim está regredindo, doutor? Você me disse que eu estava quase indo. Pois é, eu não sei se você acredita em milagres, mas o seu caso é praticamente um milagre. E o fato é que a mulher foi melhorando do câncer, até quase encontrar a remissão completa. Aí Raul lembrou-se do benfeitor Camilo e ficou: como assim? Ele me disse que ela estava quase partindo. E percebe o benfeitor Camilo se lhe aproximando e resolve perguntar-lhe: eu estive aqui há algum tempo e você me disse que ela estava quase indo. Pois é, meu filho, não se esqueça da misericórdia de Deus. Não se esqueça de que quando nós fazemos o bem, tudo pode acontecer. O que se passa, meu filho, é que quando ela resolveu atender crianças, o pai concedeu-lhe uma moratória, por amor às crianças, que se ela morresse, ficariam sem ter quem cuidar delas. Então, meu filho, quando nós trabalhamos no bem, nossos esforços, nossas energias, elas são revitalizadas, porque há pessoas que dependem de nós, há trabalhos que dependem de nós. Daí ela terá mais alguns anos de vida, porque os benfeitores dela, os benfeitores das crianças e, sobretudo, a misericórdia de Deus houveram por bem que ela ficasse um pouco mais,
para que a obra do bem pudesse ser realizada. Daí, meus amigos, Raul nos contou essa história para que nós tivéssemos em mente de que a fé precisa ser vitalizada em obras, em amor, em caridade. Aquela velha amiga que estava partindo em razão do câncer, quando vira a sua vida para trabalhar pelo bem das crianças, vê a sua vida orgânica revitalizada e continua no serviço do bem. Assim é com todos nós. Que nós tenhamos a fé que ora e que labora. Que nós tenhamos essa fé que pratica o bem em todos os momentos da nossa vida. Eis o nosso melhor momento de servir no bem. Eis o nosso melhor momento de transformar a nossa fé em abraços, em cestas básicas, em atitudes que nobilitam a vida do nosso próximo. Daí, a grande proposta da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Me recordo de uma pessoa doente, com problemas cardíacos, que resolve procurar Chico Xavier, na cidadezinha de Uberaba, perto aí de Uberlândia, onde está a Web Rádio Fraternidade. E consultando-se com o Chico, ele diz: Chico, eu estou quase morto. O médico me disse que eu tenho um problema do coração e que em pouco tempo eu vou partir. Será que você não poderia fazer uma consulta com o Dr. Bezerra de Menezes em meu favor? Diga a ele que minha vida está por um fio. E Chico concentrou e recebeu uma cartinha de Bezerra de Menezes para aquele homem que vinha à sua procura. E a cartinha do Bezerra de Menezes dizia assim: meu filho, trabalha que o fio engrossa. Ou seja, a vida que estava por um fio, a fé que se transforma em obras, é capaz de engrossar o fio para que nós vivamos em paz, vivamos no amor e façamos a nossa parte para que o mundo seja melhor. Fechamos os 3 Cs da fé: o C de confiança, o C de compreensão, o C de caridade, porque a caridade, o amor em movimento, robustece a nossa fé. Quero terminar o programa de hoje sob as bênçãos de Francisco, sob a proteção de Deus, sob os auspícios do amor de Jesus, com uma poesia da benfeitora Meimei, que está no livro Cartas do Coração, de 1952. Quando a benfeitora Meimei nos diz assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem, espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, que amanhã será outro dia. Oremos a Jesus para agradecer pela bênção da vida, para agradecer pelo ensejo da reencarnação, para pedir que fique junto de nós, que robusteça a nossa fé. Oremos a Francisco para que nos faça instrumentos da paz, para que onde houver descrença, que nós sejamos a fé. Muito obrigado por tudo, Jesus. Guarda-nos na tua paz e prossegue conosco, hoje, agora e sempre. Meus amigos, beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau.